seja muito bem-vindo a mais um podcast do Movimento do Otimismo. Um lugar acolhedor, inspirador e motivador criado para vocês. E hoje aqui nós temos como convidado especial nosso chefe José Serrano e acompanhando aqui do lado Miriam e Jorge do Espaço Connection Pro. Obrigada, Camila. Assim, é com muita alegria que a gente recebe o chefe aqui, porque a gente sabe da importância, né, dele no movimento do otimismo. Então, vamos saber um pouquinho mais. É uma honra, né? Estar recebendo uma pessoa assim que tão reconhecida e que a gente sabe que tem um movimento de vida muito importante, né? Então, movimento, otimismo, aqui com a gente na mesa hoje. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco. E façam as perguntas que vocês acharem interessantes e que queiram acerca de mim. E eu terei todo o gosto em falar um pouco de mim. Hoje nós estamos aqui com um português na mesa, né? Terceiro podcast acompanhado de realmente um português amigo, né? Que hoje faz uma ligação muito forte com o movimento, não só através dos workshops, mas também de uma corrida. Então, essa corrida íntima, onde eu consegui descobrir um pouquinho mais da sua vida, da sua intimidade, da sua trajetória. E aí eu queria que você participasse com a gente essa história de quando você nasceu, né? O que teu pai te contou e o que você acha toda essa história maravilhosa que você ao lado ali caminhando me trouxe. Só assim, eu acho interessante isso que você está falando, porque a gente vê os prêmios, a gente vê, né, o chefe, mas a gente quer conhecer um pouquinho, né, da formação, da criação, de como é esse chefe na vida pessoal, um pouquinho só da intimidade. Claro que sim, do chefe José Serrano. Então, o movimento, o bom do movimento é que ele traz o otimismo, não é? E nos dias que hoje correm, não é? Que as notícias e é sempre tudo muito, muito para baixo. Então, o que eu gostei e o que me agradou no otimismo, no movimento do otimismo, foi exatamente isso. Foi levantar as pessoas, trazer as pessoas para cima. E eu acho que o movimento, para além da corrida, é um bocado isso que traz. Há aqueles chafanões que as pessoas têm diariamente no seu dia e o movimento traz muito essa vontade de superar, de olhar a vida de outra forma, de puxar a pessoa para cima e gosto muito do movimento por causa dessa trajetória e dessa maneira de ver e de pensar. Ô José, mas olha só, não é à toa que você chegou no movimento do otimismo, porque você é um otimismo nato desde a data de nascimento. Conta aí para eles. Bom, então a minha mãe, ela não conseguia ter filhos, portanto eu era para ter 2 irmãs, portanto ela fazia eclâmpsias e estamos a falar nos anos 70, não é? Em que não havia a tecnologia que há hoje. Então era para ter 2 irmãs, uma nasceu morta, outra passado 24 horas morreu, e foi com muito, muito querer que a minha mãe e o meu pai me tiveram. A minha mãe teve quase 6 meses internada no Santa Maria para me ter. Eu nasci com 6 meses e a parte gira da coisa é que quando eu nasci, portanto, sem unhas, sem cabelo, sem sobrancelhas, e a minha bisavó dizia para a minha avó dizia para a minha avó ele não vai sobreviver. Então, ou seja, já não vai sobreviver. E eu estou aqui. Com o otimismo já do berço. Portanto, é este tipo, à partida, é aquela vontade de viver que já começou desde o nascimento. E o que você acha que essa resistência criou alguma resistência, algum benefício que levou aí para sua trajetória profissional, tanto na cozinha quanto para a vida?
Eu era muito pequenino, era um bebê, portanto não tenho essa noção, não é? Mas a forma como fui educado acho que me levou a estar sempre atento, a querer mais e ao mesmo tempo sempre com o pé no chão. Portanto, que eu acho que é o mais importante que as pessoas devem ter é o pé no chão, e mesmo que às vezes a vida leva a grandes deslumbres, nunca tirar o pé do chão, não levantar voo assim sem mais nem menos, porque depois às vezes é complicado. Mas eu fui educado de forma católica, portanto o meu pai era diácono. Eu cresci aqui em São João de Estoril, portanto São João de Estoril, Alva Praia, Caparido, Parede, portanto a minha vida toda foi aqui em Cascais. O meu pai, como eu disse, era muito ligado à igreja. Eu fui batizado por Dom Manuel, que era já faleceu, mas era o bispo de Setúbal. Eu recebia muitas vezes bispos e cardeais em casa, a jantar, estudando os Salesianos de Estoril. Quer dizer, a boa mesa já vinha dessa época. Sim, a boa mesa já vinha dessa época. A minha avó cozinhava muito, muito, muito bem. Olha. E Só uma você já gostava de cozinhar nessa época ou ainda... Eu sempre gostei muito de comer. Ok? Comendo um prematurozinho. Não. Mas eu acho que todo chefe, né? Sim. Eu acho que gosta de comer e gosta de comer a boa comida, né? Adoro, a boa mesa, né? adoro. E como sempre gostei muito de comer, comecei a cozinhar também muito cedo porque gostava de comer. O meu avô naquela época eu pequeno, antes de entrar no Salesianos de Estoril, estudei numa escola em Cascais, que hoje já não existe em Cascais, que era o St. Julian's, um colégio inglês que era junto ao Pão de Açúcar. Era um palácio, que ainda lá está, em algumas ruínas do palácio. Não sabia que ali era o colégio. Era St. Julian's e nós íamos de gravata, e tenho algumas fotos giras. Íamos de gravata, com camisa, com um pullover, tinha assim todo um... E eles obrigavam-nos e ensinavam-nos a comer com talheres muito cedo. Então o meu avô tinha muito orgulho em mim, porque eu comia de faca e garfo e retirava os filetes do peixe, e comia peixe, adorava comer peixe. E então, muito pequeno, não é? Então o meu avô gostava de ir a um restaurante e levar-me só para mostrar, está a ver, uma neta a comer. Mostrar a joia, né? O meu prematuro, único, você é o único neto deles? Não. Teve? Não. Ok. Da parte do meu tio, temos também. Tenho mais dois primos. Eu fiquei com uma curiosidade, só que ele falou da avó. A avó era da onde? De que local de Portugal? A minha avó era de Aveiro, da zona da Mortosa. E a mãe dela, a minha bisavó, tinha uma banca na praça aqui em Lisboa, na praça principal, agora me estou a recordar. O que Comércio? seria uma banca? Desculpa, eu não sei. Uma banca é para vender peixe. Ah, Uma banca para legal. vender Então peixe. isso já vem desde da família. Sim, nós naquela época eu era muito pequeno, não é? Mas eles moravam em Santos, e a minha avó vendia peixe. Ia lá para ver como é que escolhia o peixe? Já não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eu só comia o peixe. Só comia o peixe. E sabia cortar ele direitinho. Tirar os filetes e comer o peixe. Sim. Mas a minha avó cozinhava muito, muito bem, e desde cedo comecei a aprender. Qual o prato que lembra, assim, quando fala dela? Tem algum prato especial que lembra? A minha avó gostava muito de fazer pratos de tacho, portanto, massas guisadas com um borrego. Gostava de fazer uma sopa que ela fazia de tomate com cebola e ovo, que era fantástica. Fazia alguns assados, fazia todos os anos, o Natal era sempre feito por ela, o peru, todo o cabrito, tudo isso era feito sempre por ela, e eu ia sempre para a mesa
cozinhar. A avó do lado do meu pai era do Porto, portanto era de Sedefeita. A minha avó da parte do Porto tinha coisas... Eu não convivi tanto, mas tinha coisas muito interessantes, como a letria mais cremosa, que é típica do Norte, a regueifa. Tenho assim algumas recordações. O que é regueifa, sabe? Regueifa é um pão adocicado que normalmente no Porto se come aos domingos. Okay? É muito bom, é delicioso. Sabe o que é interessante? Eu conheço ele e ele é muito tradicional. E ele é muito culto também. Ele gosta de histórias. E lá em casa, uma vez, ele foi cozinhar pra gente e fazer um prato especial. E ele vai contando as histórias de Portugal, os palácios, tudo assim, muito completo. Né? Que gosta Eu bastante. gosto bastante. E ele fala de Portugal com muito carinho, muito amor. Mas, ao mesmo tempo, o José, ele é aberto, muito aberto aos outros tipos de culturas, a outros tipos de culinária, né? Então, isso é muito interessante. Eu brinco que ele vai desde o tradicional português até o tofu vegetariano. Certo, é verdade, é verdade. Nossa, para um chefe português deve ter sido meio complicado, né? Ele é de diferente. sair da cozinha tradicional portuguesa para vegana, para vegetariana, né? Na vegetariana nem tanto, mas a vegana... Não, eu considero que o mundo está, para além da aceleração que tem, não é? E agora com a IA ainda mais, evoluiu muito rápido, em muito pouco tempo. E pelo que eu olho hoje, eu vejo que a cozinha no futuro será completamente diferente. Tá, mas é um olhar teu. Você acredita Sim. que os outros também têm este olhar? Os seus amigos, seus companheiros também têm essa mente aberta? Ou você acredita porque pela a gente... influência que você tem, né? De estar aberto, estar com os estrangeiros, estar com Sim. os brasileiros? É assim, eu sempre tive a mente aberta pela educação e criação que tive católica. Portanto, a mente sempre foi aberta ao Universal. máximo. Portanto, a participação dentro da igreja obrigava-nos a uma abertura da sociedade muito grande, não é? Portanto, como eu disse, o meu pai era diácono, eu todos os meses ia à Fátima, eu era acólito, depois também tinha uma ligação... Olha, participou também, né? Participei bastante. E sem sombra de dúvidas havia ali uma participação muito forte na sociedade em si, de uma forma bastante grande, o que me deu uma abertura muito grande às pessoas e o gostar de estar com as pessoas e o gostar de ouvir as histórias delas e de estar com elas e de ver e abrir não só culturalmente aos portugueses, mas também aos estrangeiros. E eu tenho um grande carinho pelo Brasil, eu e acho que quase todos os portugueses, por um motivo simples. Eu lembro-me nos anos 70, em que ainda havia televisão preto e branco. A Copa do Mundo de 70. Não é por aí. isso? Não é por aí. Não é por aí. Mas é que para muitos brasileiros que não têm essa noção, mas às 8 da noite, a seguir ao telejornal, 8h30, passava a novela. E a novela era da Globo. A novela era da As Globo. nossas novelas são famosas. Só havia aqui. 2 canais. Era o boa. primeiro e o segundo canal. E a única coisa que havia para ver era a novela, que toda a gente assistia, eu e a grande maioria de todos os portugueses. Então, o Brasil entrava dentro de casa sempre à noite e milhares ou milhões de costumes, né, portugueses. e a E foi viam- aí que você resolveu colocar um Brasil na sua cama, não é? ainda não. Mas eu acho que às vezes há Eles coisas... não sabem, vamos explicar. Ele é casado com uma brasileira. Há coisas que é mesmo o destino e só quem não percebe isso é que estava traçado. Portanto, eu conheci a minha esposa em Peniche. Portanto,
E ela morava aqui em Lisboa, mas eu conhecia em Peniche e era porque tinha que ser. E uma coisa, essa ligação que acabou acontecendo com o Brasil, ela trouxe para sua vida profissional alguns toques assim das comidas brasileiras? Sim, o agridoce, sem dúvida, que o Brasil, não é? Aquela coisa de meter fruta na comida e traz sempre essa. Eu gosto muito de comer no Brasil por causa disso, porque tem sempre fruta misturada com a comida, é sempre assim um doce salgado. Tem um doce com salgado, né? Adoro. É o que eu costumo dizer. Eu tenho aqui duas grandes paixões, Brasil e Portugal. E por mim, eu passava parte do tempo no Brasil, parte do tempo em Portugal. Mas. Verão aqui, verão lá. Exato. Até porque ele gosta de navegar, ele é um navegante. É verdade. Tudo bom português, né? Tem que ser. Eu gosto muito do mar, eu adoro o mar. Eu acho que eu quando visito outros países e a primeira pergunta que eu faço é se tem mar. Eu sou daquelas pessoas que não consigo viver distante do mar. Okay? Eu viver no interior posso viver, mas tenho que estar a pouco tempo da praia. Do continente, sim. Ou seja, se eu quiser ir ver o mar, eu tenho que conseguir de carro ou de qualquer maneira ir lá ver, o que Portugal nos permite facilmente ir ver o mar. Mas tem cidades que eu não adoro por causa disso. Madrid eu não adoro, porque não tem mar. Há muitas cidades que não me fascinam porque eu não consigo ver o horizonte e o mar. Então deve ser por isso que você passou em vários países, como Cabo Verde, quais mais que você chegou a fazer alguns cursos. A conta da sardinha, da história da cavala. Da cavala, isso. É verdade. Por quê? Porque ele é um tipo de chefe que ele aceita desafios. Então, na hora de chamar, né, para alguma coisa, é quando tá na pior fase, nas mais difíceis, e que ninguém vai querer pegar aquele pepino. E aí chega o chefe. Por isso que eu falo, ele é um otimista de sangue já. Né? Adora esses desafios e acredita que vai também, dar certo. Né? Isso, exatamente. Ele acredita que vai dar certo. Acho que ele tem até certeza. Até aquele certeza. challenge para ele assim já... É a mesma coisa, nasci com 6 meses, eu tenho certeza que vai dar certo. Por isso que eu falei pra ele. Ele acha que ele não lembra quando criança, porque isso é tipo como uma respostinha portuguesa, né? Mas já tá no corpo, já tá na atitude. Ali dentro da barriga da tua mãe, você já falou, minha filha, pode me pôr pra fora que vai dar certo. É verdade. Mas pronto, mas o meu percurso de cozinha, portanto, eu tirei o curso na Escola de Hotelaria e Turismo do Mas do olha só, conta esse do desafio da cavala. Da cavala. Do senhor que te chamou. Pronto, isso foi há uns anos atrás, em que eu dava aulas também na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. E a Doca Pesca foi à escola colocar o desafio de arranjar cavala para uma feira, que era a CISAB, uma feira de exportação que acontecia no Mel Arena. E essa feira de exportação recebia investidores de toda a parte do mundo para exportar produtos portugueses, como conservas de cavalo, peixe fresco. E nessa época estava a dinâmica de acrescentar valor à cavala, porque a cavala era um peixe muito valorizado, às vezes era vendido 80 cêntimos, 50 cêntimos. E produz muito aqui na região, aqui, né? Então, para não ter esse desperdício, eles queriam tentar reaproveitar, pelo que eu entendi. O mar português, os pescadores podem trazer robalo, podem trazer dourada, podem não trazer. Mas uma coisa trazem sempre. A cavala. Cavala, sardinha e carapau. Ok? São assim, os peixes mais abundantes na nossa costa. São esses peixes pequenos que muitas vezes são desvalorizados
A sardinha é muito valorizada na altura dos Santos, mas depois perde ali um bocadinho. Também tem uma época de defeso que não pode ser apanhada. Mas a cavala e a sarda, por vezes, são muito desvalorizados num contexto em que a vantagem de comer uma cavala, às vezes as pessoas procuram peixes mais nobres e mais caros e de maior dimensão. Mas por vezes também estão a comer peixes de produção, ou seja, que são produzidos em aquacultura, quando têm disponível peixe selvagem, que se alimentou de plâncton, muito mais natural, muito mais barato até às vezes que esses, mas não tocam nele porque é um peixe que tem muita espinha, não sabem trabalhá-lo. Então a Doca Pesca, na altura, ela queria valorizar a cavala. A cavala já era muito valorizada em conserva pelos países nórdicos, nos Estados Unidos também, e havia uma exportação muito grande. E queriam servir para 4.000 pessoas num almoço cavala filetes sem espinhas, fresca. Nossa, 4.000. E então foi à escola de hotelaria, e na escola de hotelaria a diretora-geral, a diretora da escola marcou uma reunião com os chefes que davam lá aulas, a perguntar quem queria O desafio. fazer. E ninguém quis. Ninguém quis. Exceto? E eu fiquei a pensar naquilo e disse, eu faço. Mas ninguém quis por quê? Cada Que é difícil. dificuldade, É difícil. É por isso. É difícil. A pessoa olhou assim naquele e falou assim, porque isso é difícil, eu não vou encarar isso. Era Não, difícil. 4.000 pessoas, né? Era uma paleta E o cheia de tempo, cavalo. né, para poder... Sim, e então eu fiquei a pensar naquilo e passado um dia fui ter com ela e disse, eu faço, ok, então, o que é que precisa, o que é que não precisa? Pior deve ter sido quando ele chegou para as outras pessoas, você vai estar comigo. Vai E eu fazer disse, junto vou precisar de comigo. 2 turmas e montei linhas De produção. de produção. Uns tiravam cabeça, outros tiravam espinhas, outros tiravam espinhas com pinça, outros tiravam filetes, e montámos ali 2 ou 3 linhas, e depois eu fiz que os alunos também rodassem para poderem aprender todas as técnicas de arranjar o peixe. Então eles ficaram em um dia eles ficaram peritos a arranjar peixe, porque arranjaram uma palete. O mais complicado quase era quase meia tonelada de cavalo. Portanto, arranjaram muita cavalo. Se pensarmos que a cavalo tem um tamanho assim, não é? Portanto, eu recebi a cavalo na sexta à tarde. No sábado tivemos o dia a arranjar a cavalo, e depois a Doca Pesca foi buscar a cavalo para levar para a Cissab para servir. São desafios que guardo com grande satisfação, né? de ter conseguido. Vencido. Mas como eu estava a dizer... Mas é a determinação, né? Que você estava falando. Exatamente. Mas ele imaginou, viu o que ele fez? Ele fez uma linha de Fordismo industrial. Isso deve ter muito na cozinha, né? Você pegar e fazer as linhas, né? Você corta isso, você corta aquilo, você faz tal, chega no final. Não, e ao mesmo tempo cada um depois fazer ele tudo. troca para que os outros e ver a aptidão de cada um também. Pensar a forma de como fazer acontecer, né? Você projetou, né? Na minha cabeça. Na sua cabeça, Fez um trouxe projeto. pessoas para aprender com você. Sim. Um grande desafio, alguma coisa Sim, que os muitos alunos, não é? falaram, não vou, não quero, Não, então... É normal que não quisessem, não é que não tivessem a mesma aptidão que eu. É normal para pessoas normais. Não, pessoas que não se desafiam, que não assim, se acomodam. se tem a vida, cada um tem a sua vida e acaba por ter os seus próprios desafios e os seus próprios tempos, e isto vai-me ocupar muito tempo, se calhar Sabe vai que ser me lembra duro, muito? o dinheiro não vai justificar. Não vale a pena. Se vale a pena, acomoda. né? Sabe o que isso me lembra muito? Empreendedorismo. Exatamente, é isso aí. Porque a pessoa que é empreendedora, né? Ela pega um challenge mesmo, né? Ela pega assim aquele... Eu vou passar por cima disso e vou conseguir. Já aquele que não é empreendedor, ele você não, deixa eu me acomodar aqui.
Então isso não é mostra nem que seja ruim, mas ele fica na zona de conforto, né? Não é nem um pouco ruim, eu só estou falando que não é empreendedor. Exatamente. O impulso para um empreendedor tá nas atitudes, eu acredito. Nas atitudes que a gente faz para pegar as coisas, para tentar nos desafiar. Não é nem desafiar as pessoas. Chefe José, eu acho que isso que o Jorge está falando, né, e que a Camila está... É muito importante a gente passar para quem está ouvindo, para inspirar, para que a pessoa acredite que diante de um desafio é possível, entendeu? Você tem que acreditar nas suas habilidades, nas suas aptidões e... Eu acredito que os muros estão na nossa cabeça, ok? Existem sempre formas de ultrapassar e que nada tem a ver com dinheiro, ok? Nada tem a ver com dinheiro. Existem sempre formas de ultrapassar a dificuldade. Agora, cabe-nos a nós pensar na solução e ir atrás, e isso às vezes dá trabalho, às vezes dá dificuldade, mas eu acredito profundamente que os melhores negócios, as melhores coisas que acontecem normalmente nunca envolvem dinheiro. Okay? Envolvem o ir atrás, o fazer acontecer. O desafio. E para mim é o que eu mais gosto. É o desafio, e tive bastantes. E também. E assim, até pegando esse gancho, ele sempre tem uma vontade de empreender, sempre vira, fica procurando, sonda. Ele tem alguns sonhos aí que ele já compartilhou comigo, pergunta sobre sopas congelados para o Brasil, pesquisa, sempre conversa com os estrangeiros, busca ali, busca cá. Então, ele sempre está fuçando para chegar longe. Tem alguns eventos que você pudesse mostrar assim que ele fez que foram assim desafiadores? Que ele falar? Vamos, eu acho que sim, né? Assim, nos workshops do movimento, alguns foram bem bacanas, né? O que você aqui... e também tem um workshop muito especial. É bem especial. Você pode falar um pouquinho pra gente desse? Bom, este workshop, portanto, fizemos praticamente durante 3 anos com crianças de trissomia 21 e foi nas academias da Auchan, em parceria com a ProChef. A ProChef é uma marca de fardas que eu uso há mais de 20 anos, ou mais, se calhar mais de... Eles apoiaram essa ideia e aí... Mas diga uma coisa, como assim 2 anos? Foi uma formação? Turmas? Não, era este grupo de crianças e nós mais ou menos... de 3 em 3 meses fazíamos um workshop com eles, em que eles participavam, temático. Então não foi um workshop só. Vários workshops de 3 meses com o mesmo grupo e dando sequência àquele trabalho. Sim. E que me deu um grande prazer estar com eles, porque são crianças extremamente felizes, extremamente animadas e então dá-nos uma percepção muito positiva da vida e que às vezes nos queixamos. Ali atrás era o chefe. Olha, olha o nome Down Cook. Down Cooking. E às vezes nós reclamamos e queixamos da vida e esquecemos que a vida às vezes é simples e para ser feliz não é preciso muito. Não precisa muita coisa. Não. E a gente tá vendo a dedicação dele aí, né? Workshop de cozinha. Foi quando isso daí, chefe? Este foi 22 de fevereiro. Foi agora? Não, né? Ele falou que já tem um tempo. Já tem um tempo. Já deve ter sido em 2023. Quer dizer, 2024. um outro desafio, né? Para um Pois é. chefe, outro, né? Olha, nasceu das cavalas, os workshops aqui, muito maneiro. Olha, outra. Aí vamos chegar à nossa história, né? Através é de uma grande amiga, né? Por quê? Porque o chefe, ele deu uma consultoria,
no restaurante da Marisca Petisca, onde a gente tem nosso encontro. Naquele que nós fomos e foi consultoria dele? Consultoria dele. Olha, né? é por isso que é gostoso daquele jeito lá. Não, também já vinha, né? Já, sim. Tem melhorou. ambos. A Isabel é muito, muito querida e tenho um grande carinho por ela. E é com muito prazer que fiz a consultoria para ela e que fiz ali ajudei ali um bocadinho na cozinha. Ela percebe muito de cozinha também. Sim. Ela cozinha muito bem. E gosto muito de estar com ela. Inclusive, ela falou que tem que vir aqui trazer lá os docinhos. Pois ela não esqueceu. Ela falou. Nossa, não, porque, olha, foi a melhor... Como é que chama aqui? Fatias douradas, né? Para nós, é as rabanadas que ela faz com creme dentro. Sim. Nossa, Não sei que maravilhoso. cremezinho é aquele que Eu ela não sei, aquilo é um ela segredo, faz como mas... se fosse o Sandes aqui, assim, com aquele cremezinho, aí depois faz... que coisa gostosa. Que não é comum pra gente. A Isabel, tem que vir podcast pra você trazer. Isabel, fiquei cheio de água na boca agora. Ela já esteve aqui com a gente, só que a gente falou novamente das fatias douradas. Mas aí a Isabel trouxe pra gente o nome do José. Ela que apresentou? Sim. Ela trouxe o nome do José, falou que tinha um consultor que era muito criativo, que era muito dinâmico e gostaria que, como tudo no movimento, existem as pessoas e essas pessoas, elas expandem o movimento. Por quê? Porque dentro delas há uma diversidade de profissões, de qualidade, de pessoas incríveis e histórias. E aí ela falou, Camila, como vocês ali fazem sempre atividades diversas, por que vocês não põem o workshop, que foi uma das atividades que entrou ali para o nosso programa do movimento, né? Já deves ter feito bem uns 4 ou 5 workshops. E aí comigo ele tem que quebrar a cabeça para fazer os cardápios. Mexicano... Pronto, português. No caso da Camila, pronto, ela, no movimento do otimismo, visto que está muito ligada à saúde e daí eu também dizer que hoje a cozinha é uma coisa e daqui a uns anos será outra completamente diferente e isso vai ser inevitável devido também à saúde e à evolução e ao conhecimento que hoje em dia começa a haver em relação à medicina e à comida, não é? E que está extremamente interligada à saúde. E daí eu dizer que... E eu noto isso claramente. Portanto, eu hoje faço eventos e se pensarmos que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás fazia eventos, as pessoas hoje comem muito menos quantidade de comida que comiam há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. E o Monjaro? Diminuiu a quantidade de comida. Vocês sentiram isso ou não? Eu sinto que, até mesmo dentro do Auchan e de alguns almoços e jantares de direção, eu sinto diferenças abismais na quantidade de comida e na preferência da comida das próprias pessoas. Há mais degustação. As pessoas estão procurando coisas mais naturais. Não, mais naturais, menos quantidade, fogem aos hidratos de carbono, já fogem muito às bebidas alcoólicas. O vinho foi algo que caiu muito, a venda do vinho. Não é? Portanto, é engraçado porque eu li uma reportagem nos casamentos, a redução de alimentos, redução de bebidas alcoólicas. Sim. E também as medidas das roupas, porque as mulheres começam com uma medida e depois as costureiras têm que transformar um novo vestido para elas poderem entrar novamente. Então eu acredito que a alimentação, como nós vimos hoje e víamos há 10 anos atrás, ainda existe alguma cultura de comida em Portugal, ela vai sofrer grandes alterações no futuro, porque vai estar muito ligada à ciência, à medicina e hoje em dia a forma também como os produtos são produzidos, tudo isso vai estar interligado e vai haver... Você acha que até a técnica de preparo vai ser alterada? Vai ter já está sendo. Por quê? Introdução de novas tecnologias. Novas tecnologias, eu sou grande fã de novas tecnologias
E acho que também vai haver... A cozinha molecular tem alguma coisa a ver com isso? Nossa, isso vai dar um podcast Ah, separado. Olha, tem que parar, ali, ó, tem que parar. gastronomia molecular. Ele é especializado. Vamos falar olha. sobre isso aqui um pouquinho? Fala aí pra Ah. gente. Conta um pouquinho aqui. Olha né? aí. Esse curso... É muito pouco tempo, gente, para falar tanta coisa. É muito Vai falando. conteúdo. Não é né? muito conteúdo, mas, Claro. mas a gastronomia molecular, ela apareceu... Está aqui, né? Apareceu certificado. mais através do Fernando Adrià, no final, ali digamos que final dos anos 90 e no início de 2000, e em Portugal foi uma transição em que nós, cozinheiros na época, pronto, apareceram os primeiros cursos de cozinha, normalmente eram feitos na Universidade nesta universidade Da onde? de Técnica agronomia, de Lisboa. agronomia e eram cursos sobre cozinha molecular. A É no cozinha Instituto de Agronomia. de agronomia, sim, Aham. em Lisboa. Aham. E normalmente estes primeiros cursos que apareceram deram-nos algumas noções para nós começarmos a desenvolver, mas o grande A impulsionador... utilização daquelas técnicas, Sim, né? o grande impulsionador, sem dúvida, foi o Fernando Adrià, que marcou esse... mas pronto, a cozinha molecular para mim é interessante mais na base de um apontamento, não como uma forma de alimentação, ok? São técnicas muito específicas que têm um objetivo muito show-off, de uau, né? Efeito uau. De fazer sim. Mas que não são de todo a alimentação. A alimentação hoje está a voltar aos princípios básicos. Okay? Hoje a cozinha atual é a cozinha de forno, é a cozinha de cozinhar lentamente os alimentos ou de comer cru. O azeite também vai diminuir o uso? Não. Não? O azeite O azeite, Não, o azeite é uma mantém. boa O óleo gordura. sai. O óleo sai, sim, mas Sim, o O óleo. óleo de coco, falam muito bem do óleo de coco. sim, não tem problema. Eu tenho uma política e essa para mim acho que é a principal, que é eu convido-vos a fazer o exercício. É algo que eu costumo dizer que é sempre interessante. Eu não me importo de trabalhar com gorduras naturais, okay? Azeite, manteiga, até mesmo óleo se eu tiver que fritar, ok? Girassol, qualquer coisa do género. Mas eu não trabalho com margarina, ok? Porquê? Porque, vamos lá ver, o azeite vem da azeitona, a gente identifica o sabor, não é? E é português. E é português. Pode não ser, mas nós temos grande produção de azeite, não é? É uma gordura saudável, temos a banha do porco, temos gordura de pato, temos várias gorduras que conseguimos identificar. E a margarina é vegetal. E sabe que... É uma gordura hidrogenada, forçada em indústria. A margarina, sei lá, nos anos 80, 70 e mesmo 90... Quiseram vender havia, como saúde. Sim, como saúde e foi um via-se... absurdo. Você lembra aquele nome? Acho que era Becel, né? Diminua a sua gordura no sangue comendo Becel. Tá? Não, ainda existe, né? Via-se atletas a falar de... Não é? Eu acho que a margarina teve quase o mesmo efeito que o tabaco hoje em dia, não é? Sim. Nos anos 70 e nos anos 90, não é? Fórmula 1, os carros eram todos patrocinados pelo tabaco e pelas indústrias de tabaco. Não havia quase um carro que não tivesse uma marca de um... É verdade. Não é? E hoje em dia ninguém vê um carro de Fórmula 1 com... É engraçado como, né? Antigamente era bonito fumar, era Os elegante. atores Hoje de Hollywood, a gente olha e acha Vem cá, até estranho. posso tirar uma casquinha aqui? Pode? Pode. Me diz uma coisa, eu quando vou fazer uma banana flambé, e a gente fazer, na hora de fazer uma banana flambé, se você faz com a manteiga, fica horrível. Agora, quando você coloca uma margarina para você passar a banana antes de colocar o açúcar, o sumo de laranja, tal, aí dá um gosto bom. Quando tira a margarina não fica. Onde está o erro?
O erro está é que você habituou-se à margarina, ao sabor da margarina. Ah, o seu paladar. É o seu paladar. Ó, minha avó dizia que paladar não retrocede. Vamos melhorar esse paladar. É a sua memória A gastronómica. sua referência A sua referência é a margarina. Tá. Okay? Nós temos esse problema em muitos livros de cozinha, em que a referência... Porque a margarina, vamos lá ver, a margarina é uma gordura barata, não é? Face à manteiga, não é? Porque a margarina é se calhar €1 qualquer coisa. A manteiga, 2 euros. A manteiga custa 6 euros o quilo, não é? Então, 6, 7 euros. É algo industrial, né? Você faz a tonelada. Uma boa manteiga, não é? E então, o que é que acontece? As pessoas, por uma questão de preço e de conveniência e economia, em casa compravam muita margarina até para fazer os bolos, para fazer as coisas. Os nossos avós, foram as receitas caseiras, os livros de cozinha, aparece na cozinha portuguesa muitas receitas tradicionais muito boas com margarina. Hoje em dia já se pensa em muitos livros antigos fazer reedições já com a alteração da margarina para a manteiga. E isto é claramente uma evolução da ciência, não é? Porque a ciência vem-nos dizer, assim como o tabaco, vem-nos dizer que a margarina também não é? Hoje está-nos a dizer também outras coisas relacionadas com os hidratos de carbono e com os açúcares, não é? Por isso eu acredito que daqui a uns anos a nossa alimentação, por uma questão de evolução e do que a ciência nos vem vindo a trazer, vai ser muito diferente. Por muito que custa um cozinheiro como eu ou outro profissional que goste mais da tradição, e a tradição vai sempre existir, agora acredito nos momentos festivos, e fora dos momentos festivos vai ser muito diferente, porque as pessoas vão evitar hidratos de carbono, vão evitar... Sim, vai ser uma coisa mais para nível de manutenção da saúde mesmo. Acredito que vai haver sempre os momentos em que as pessoas vão comer os pratos tradicionais, em momentos festivos, em momentos que estão todos à mesa, que vão beber vinho. Isso não vai deixar de acontecer. Acredito no dia-a-dia a alimentação vai ser muito mais regrada. E pontualmente, com um grupo de amigos, com um grupo de familiares, há exceção, ok? Isto é o que eu acho que vai acontecer, até porque mesmo no vinho vê-se hoje em dia o que é que aconteceu. O vinho mais barato caiu em vendas de uma forma absurda. Porquê? Porque a pessoa que vai consumir vinho pensa, bom, se eu vou beber vinho, pelo prazer do vinho, eu vou beber um vinho mais caro, porque não é algo que eu não estou a beber todos os dias, por uma questão de... E tem que ter um prazer que valha a pena o pecado, não é? Ali atrás faz o pecado. Então eu acredito cada vez mais que a alimentação vai ser inevitável E junto com o exercício físico, né? Aí conta aí, exatamente, né? Essa parte de você começar a correr, de você e o que juntar... tem aí a parte de comida com isso, com o movimento do otimismo? Como é que começou isso aí? Assim, o meu avô, ele era engenheiro elétrico, ele trabalhava na cirurgia nacional. E era uma pessoa que gostava muito de comer e comia muito. O meu avô, aos 40 anos, teve infarto, fez a operação, retirou as artérias das pernas para pôr no coração. E no final da vida dele, teve vários problemas. No final da vida dele, ele já fazia hemodiálise e os médicos já pensavam em cortar-lhe as pernas. Muito cedo. Já não irrigava o sangue com 80, já tinha 80, viveu muito, ele com 40 começou a ter infarto, mas viveu até os 80. Sem uma qualidade de vida. Sim. Então mostrou-me que diretamente tudo está ligado à alimentação e à forma como a pessoa se alimenta, e à forma como a pessoa faz exercício ou não, está no... Se movimenta. Sim. E foi algo que eu vivi próximo e assisti, e que hoje em dia estes mitos começam a desaparecer em relação a este tipo de comida, e começamos a perceber que realmente, se queremos envelhecer de uma forma... começa na boca.
Começa na boca. Depois o movimento. E depois o movimento, acho que é importante. Sono. Uma vida melhor. Sim, uma vida melhor. E eu tenho aprendido imenso com a Camila. Eu imenso com ele. Porque é uma a Camila troca. tem pronto, muita gente sabe, mas pode haver alguém que não sabe. Tem um ginásio enorme em No Niterói, Brasil, no Brasil, e tem um know-how muito grande de ginásio, de treino, é muito focada. Tem um know-how enorme também de suplementos, em que me tem dado grandes luzes em relação a muitos suplementos. Há muita coisa boa que hoje em dia se pode tomar e que nos ajuda a retardar o envelhecimento. E sem dúvida eu puxei um bocadinho por ela e ela foi-me dando, e hoje em dia tomo alguns bastantes suplementos que considero essenciais para retardar o envelhecimento. Mas olha, posso falar? Eu começo com 5, eles terminam com 20 quilômetros na minha frente. Vai todo mundo embora e eu vou indo atrás. Eu vi que que esta semana ela já fez 13, foi um dia que fez 17. Não, mas é interessante, sabe? Uma coisa muito interessante. Você tem o poder da alimentação que você pode, através do seu trabalho, incentivar as pessoas, trazer uma qualidade de comida, fazer com que elas entendam que realmente começa tudo pela boca para fazer uma mudança. Olha o poder, ele tem autoridade né? para isso, né? Aí você vê a união das coisas, né? Você tá vindo com suplemento, com a ginástica, com o movimento, e ele tá vindo com alimentação, com qualidade de vida, e essas coisas se somam, Isso né? é legal, porque o movimento ele se conecta com tudo, né? A gente tá não extremamente interligado. Tá todo mundo interligado. Que tem o restaurante, é o que trabalha com alimentação. E com a palestra, com a história. Com a questão assim, eu percebi muito isso, e a gente percebe assim nos podcasts, por isso que o podcast também é importante para informar e para conhecer, o acolhimento que tem com as pessoas. Não é só a questão, né, do encontro, mas existe ali um acolhimento, né? Aquela pessoa que está passando por um momento difícil, e aí todos vêm acrescentar alguma coisa. De uma forma, eu vi isso, pelo menos. Eu sigo alguns médicos. Ainda mais só assim, em saúde mental, eu tenho visto, eu acho que é uma questão muito perigosa para o século que a gente está vivendo, quando a pessoa não tem um apoio, quando não tem informação, a questão da saúde mental, entendeu? De saber lidar com essas mudanças todas. Sim, hoje em dia acho que existem, como o mundo está a mudar de uma forma muito rápida e cada vez mais acelerada, e sim, sem dúvida eu concordo que hoje em dia as pessoas precisam de algum apoio em termos de saúde mental, sem sombra de dúvidas, porque a evolução é tão rápida que obriga a que as pessoas às vezes por vezes não percebam sequer o que é que se está a passar a nível de trabalho, a nível de sociedade, e eu acho que o Covid teve alguma culpa nisto. Mas eu acho que já veio até de antes. Eu achei até que na pandemia talvez a coisa melhorasse, mas eu acho que já vinha. Mas o Covid veio marcar muito, ou seja, Sim. as pessoas fecharam-se muito, continuam muito fechadas. Da semana passada eu fiz um workshop com influencers e eu disse que já estávamos na fase de almoço, já tínhamos feito o workshop e estávamos a almoçar, e eu disse-lhes a eles, o que eu mais estou a gostar de estar com vocês é este momento agora, que é o momento em que vocês estão soltos, estão fora de vocês, estão no convívio, porque e depois eles até ficaram assim meio hoje em dia está tudo muito fechado na sua casa. Eu acho assim, é importante. E o movimento né, vai trazer José? muito essa parte de convívio, de sociedade. Sim. E nota-se as pessoas sair da casa precisam, de novo, né? mesmo não conhecendo as outras, de socializar, de estar.
E eu noto isso muito, de uma forma muito forte no movimento. Vocês têm uma troca, né? Uma troca muito grande. Sábado, tipo, eu noto nas pessoas que é o... porque ele tipo... participa da caminhada de sábado. Ele trabalha a semana inteira e no na quarto eu não folga consigo ir, dele, né? ele atravessa a venho de cidade Lisboa e vai pra guia correr com a gente, tá? Como é que é? Vocês têm as quartas e os sábados? Quartas e sábados. E ele faz parte do Quarta-feira sábado. é no... Em Carcavelos. Carcavelos. E no sábado na guia. No mas sábado eu adoro ir, pronto, eu sou aqui de Cascais, eu adoro ir à guia por motivos simples. Acho que é a corrida mais bonita que qualquer pessoa pode fazer. Vai correr e vai ver o mar. visual. É assim uma coisa, o sol, o mar. E outra, e se ele não fizesse parte a fundo, não tivesse com essa nossa comunidade, eu não estaria sabendo tantas coisas interessantes da vida dele. Sim. E hoje ele não estaria aqui contando tantas coisas troca tudo. É o que eu estava interessantes. falando, é tanta coisa assim. Por exemplo, ele está falando de suplementos, de parte física, do que fazer e tal. Imagina, e você falando de a quantidade de coisa que ele absorve também, né, do movimento. Sim, é uma troca. É uma troca. Eu absorvo imenso. Eu hoje tomo alguns suplementos que eu nunca tomaria porque não tinha noção. Sim. Ok? E isso... E como é necessário. Eu devo essa troca é muito interessante. Porque a Camila é uma expert. Não, eu tô até cortando ele. Essa troca. Não, mas ela percebe muito agora, só pra gente... da dinâmica. E eu também sigo um médico bastante interessante e ele, uma das coisas que ele fala, e ele é um médico polémico porque ele é muito a favor da suplementação. E ele toca num ponto que eu acho muito interessante. Hoje em dia, a alimentação é muito produzida, não é? É produzida, que eu quis dizer, não é selvagem, não é de forma natural, é produzida, não é? Sim. Então, e as industrializada, que nós chamamos. As terras né? também, ou seja, são adubadas, não é? Portanto, não é uma terra... Antigamente as terras... Era pura. Era mais pura. Era plantado, orgânica, né? Era plantado e passado 2 ou 3 colheitas, aquela terra tinha aqui para descanso e era plantado no terreno ao lado. Isso. Exatamente, não é? agora não dá mais. Hoje em dia não há descanso de terrenos, não é? Então não há hipótese, por muito que digam o contrário, dos alimentos terem os minerais suficientes para nutrir. Ok? Então, esse médico, ele diz exatamente isso, que é, visto que a alimentação e os alimentos hoje já não têm a mesma qualidade de vitaminas, minerais e nutrientes que eles tinham, necessita suplementar. É isso. Então, eu olhei e fiquei a pensar, e a realidade é que ele tem razão. Assim, Camila, só uma coisa que eu sei que a gente já está chegando. Já estamos chegando no mas, final, assim, infelizmente. A gente pulou uma coisa que eu achei muito interessante na formação e na vida dele, e a gente deu uma pulada e a gente estava querendo saber mais dele, da parte familiar da sua esposa brasileira, que teve a influência. Então, ela é da onde? E tem filhos? Tenho. Pronto, então, a minha mulher nasceu em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Ela é filha o pai dela é português, o avô também. Então ela... E a mãe é brasileira. Ela nasceu em São Paulo, são 3 irmãs. E houve sempre uma ligação muito forte com Portugal. Eles vieram para Portugal nos anos 90. Eu conheci a Adriana na altura em que eu estava a fazer o curso de cozinha em Peniche. Temos 3 filhos. A Carolina com 23, o Afonso com 13. Olha. E o Manuel com 3. Algum gosta de cozinhar igual você? O Manuel, eu acho que ele tem uma grande tendência para a cozinha.
Ele todos os dias... Manuel é o de... É o 3 anos. 13. O mais novinho. Todos os dias É ele o vai buscar raspa do tacho. ele vai que a buscar gente ele fala. adora comer, ele vai buscar um banco, sem ninguém dizer nada, ele vai buscar um banquinho, assim em Sobe. cima, eu quero fazer, e está ali Olha. e chama, vamos cozinhar, ele é que me chama às vezes para ir Com 3 cozinhar. aninhos. Com 3 anos, é impressionante. Ele é assim, Já vê um talento ali. ele é um furacão. O Manel é tipo o Afonso. Eles também estudam em colégio católico, porque a formação que existe num colégio católico é muito bom em termos de valores e princípios. E pronto, a minha filha é muito eu, portanto ela é muito despachada, gosta muito de organizar, de fazer acontecer. Ela está a tirar o curso de farmacêutica, né, Gasmeniz, e está no 3º ano e está a trabalhar aos fins de semana numa farmácia, pertence ao núcleo da Associação de Estudantes, da presidência, anda sempre de um lado para o outro, e eu olho para ela e revejo muito nela, que ela tem muita iniciativa, muita proatividade. O Afonso é quase um santo, ele é muito tranquilo. Vai ser um padre. Eu não sei, olha que não sei. Mas ele Entrega está a a fazer Deus. o quê? Ele está no... O meu filho, eu acho que o meu pai, se fosse 13 tá vivo, no- ia adorar ver. O meu filho todos os dias senta-se, todos os dias, às vezes até vamos a uma pastelaria. E ele, antes de comer, ele reza para dentro. Eu vejo-o pôr assim Que as mãos, vejo-o pôr assim as bonitinho. mãos, a agradecer. E eu olho para ele e fico assim a ver. Depois, passado um bocado, ele começa a comer. Mas sempre. Que gracinha. Muito bem, olha, adoraria continuar, Eu mas também. infelizmente nosso tempo já terminou. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. Se deixar a vida, a gente vai ficar por fora mesmo. Mas a sua Pergunta. esposa cozinha ou não? A minha esposa, quando a gente se conhecia, ela não cozinhava nada. Hoje em dia ela já cozinha Ela muito. tem a obrigação, Tem a obrigação né? já cozinha muito. Não, pensei e- que não, porque quando E, chega... e normalmente essa questão que me fazem sempre: quem é que faz o jantar? Quem chega primeiro. Boa. Tá vendo? Não, Eram essas e sabe curiosidades. o que é legal? É que ele chega cansado e o pequenininho vê o pai na cozinha, puxa o banquete. Não, ele pede, não é? Mesmo ele cansado, quer- ele tá lá descansando o dia Ele inteiro cozinhando. tira-me, obriga-me a quase, às E vezes não aí- apetece, e ele obriga-me a ir E aí, cozinhar, não tem isso hipótese. que é legal, ele tem qualidade de tempo com os filhos, com a família, porque aí ele para. Mas é o que e ele vê. falou, que a filha é parecida com ele organiza. Isso é muito importante também na vida, né? A gente saber organizar o tempo, organizar, né? Saber é o que eu estava a dizer, e às vezes as coisas mais simples são as melhores. Eu posso dar um exemplo, mesmo deste fim de semana. O fim de semana foi Páscoa. Eu fui passar a Páscoa numa casa que eu tenho ali na zona das Caldas da Rainha, e a qualidade de vida que eu tive no fim de semana foi excelente. Eu tive com a minha família, com os meus filhos, com a minha mãe. Almoçámos, eu assei um cabrito num forno a lenha, comemos, e a qualidade de vida, ou seja, não há aqui nenhum luxo, digamos assim, mas ao mesmo tempo fiz exercício físico. Tem o tratei da luxo, casa. sim, do tempo com eles. Com eles, exatamente. Esse é o maior e o melhor, convívio, a o mesa, convívio, né, o tempo o de passar. dedicação, poder ouvi-los, poder estar com eles. Não tem nada que pague isso. Não, e o contrário, os filhos também com a avó, Sim, né, com a é família, isso mesmo. perceber isso aí. E às vezes de estar à mesa, hoje juntos. olha-se para a vida, e o simbolismo é o ter, é o ir. E às vezes o mais importante é o mais básico. E assim, não só para uma acrescentar, me incomoda, assim, ainda mais o senhor que gosta tanto de servir bem, é a pessoa que pega um prato e começa a comer em pé, vendo não sei o que lá, porque parece. tem que... Sabe, eu não. vejo Eu tanto costumo dizer isso uma às coisa, vezes. eu tento, às vezes acontece, mas eu tento, e tenho uma máxima que é: a coisa que eu mais odeio é comer sozinho. Às vezes tem de ser, né? Não há hipótese. Então eu tento nunca comer sozinho. Eu costumo dizer que comer sozinho é ser um cão.
Ele come sozinho, não deixa ninguém chegar perto, né? Eu gosto de comer com pessoas. No momento em que eu estou a comer, ou com um colega de trabalho, ou com alguém, mas eu não gosto de comer sozinho. É isso aí. Então vai, aí finaliza aí. Não, vai. mas é interessante muita curiosidade, mesmo, muita lógico. coisa boa, né? Olha só, eles queriam até que a gente fizesse uma prática. Então, vamos marcar um dia para fazer uma gravação. Você fazer um prato especial. Qual prato que você mais gosta de fazer? Só para finalizar aqui. E depois queria que você mandasse uma mensagem aí para um dos nossos ouvintes assistir. Ok. Vai ser um cabrito no forno. Não. Mas é assim, eu tenho uma resposta interessante para isso. Depende. Depende da época do ano. É muito gourmet, né? E depende do estado de espírito. Porque tudo tem influência. Não é? Se for no inverno, se calhar um prato mais pesado. Se for no verão, um prato mais leve. Porque isso tudo influencia na nossa decisão de escolher o que vamos comer e o que nos apetece comer, não é? Então a gente faz em cada estação. E às vezes até é o local onde estamos, não é? O que eu gosto de comer no Brasil, se calhar aqui não faz tanto sentido. Devido ao clima, devido ao ambiente, tudo isso muda a nossa percepção e a nossa vontade de comer e do que nos apetece comer. Mas eu gosto de um bom arroz de marisco. Eu sou mais peixe, gosto muito de peixe. Também sou peixe, portanto. Eu também sou peixe. E Mas eu coloquei ele para fazer, gente, comida árabe. Para minha família árabe. E eu nunca tinha feito. Nunca tinha Olha. feito. E tinha que fazer, era o doce, né? E o quibe cru, porque o quibe cru a gente tem que fazer em casa. Tem que ser uma coisa muito cuidadosa. Você gosta de desafiar mesmo. Lógico, eu pego as pessoas que aceitam os desafios na minha vida. A Camila é bastante desafiadora assim, na minha vida. Mas E eu isso que a gosto. Camila perguntou assim, se tivesse um prato para qualquer estação, qual prato que você escolheria? Um arroz de marisco? Serve peixe. para qualquer... Ou peixe? Um arroz de marisco, acho que sim, o cozido à portuguesa. Se bem que no verão o cozido à portuguesa é um meio bocado pesado. né? Mas eu acho que se calhar no verão um gaspacho, acho que eu gosto bastante do gaspacho. Não, mas assim, uma refeição, um arroz de marisco, acho que, né? O arroz de marisco eu acho que é um porque prato ele envolve, sempre né, assim, envolve toda a gente, é um prato de conforto, não é? Isso. Vai para a mesa, toda a gente se serve, acho que é por aí. Arroz de tamboril também gosto muito. Varia, peixe, gosto sempre muito, peixe assado. Ficou fora a tua portuguesa. caça aí. Acabou. Sim, O cabrito fica só pro inverno. Não, eu gosto de cabrito, mas são pratos mais diversos. José, manda aqui pra gente um recadinho. Pra aquela câmera ali. O que você gostaria? Aquela daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ok. O que é que eu... Uma mensagem Uma para mensagem. eles, alguma coisa que você gostaria de dizer. Também o seu contato, como eles podem te procurar. Eu vou colocar aí embaixo nas informações. Ok. Mais uma coisa rápida. Então, que sejam felizes, alimentem-se bem e que aproveitem para viver a vida com saúde e com qualidade. É o que eu desejo. Porque você se apressou para viver essa vida, né? É gostar demais. é Saiu gostar antes demais. da hora. É verdade. Eu gosto muito de viver. E como eles podem te procurar? Então, eu tenho uma página no Instagram, procuram por chefe sem o e.serrano e encontram-me facilmente. Facebook também. Pronto, atualmente trabalho para o Grupo Auchan. Sou chefe executivo, faço os desenvolvimentos dos pratos e das E refeições. faz refeições particulares também, fala aí. Só para os amigos, só para os amigos. É mais a título para os mais queridos, eu vou fazendo algumas coisas. Obrigada. convívio, né? Convívio. Então é isso, eu te agradeço o Jorge, agradeço a Miriam. Nossa, a gente que agradece, que foi Um bom papo demais. super gostoso, mas vamos deixar para um próximo podcast mais assuntos aí, que a gente tem muita conversa para colocar sem aqui na mesa, não é? Sim. Então é isso. Eu agradeço, obrigada se vocês gostaram, dê uma curtida, põe os comentários embaixo e boa tarde. Vamos pro chefe. É.